Bom dia, sejam todos bem-vindos, os que já estão entrando. Deixa eu convidar aqui a doutora Gleice. Hoje vamos ter uma convidada muito especial. Bom dia, professor Carlos, contador e professor Carlos. Estou sacudindo aqui, minha imagem fica difícil. Zé Cristóvão, meu parceiro, seja bem-vindo. Olha aí a doutora Gleice. Bem-vinda, doutora Gleice. Vou liberar aqui para a doutora Gleice. Como é que eu faço esse negócio aqui, gente? Já convidei. Gleice, já mandei o convite para você. Bom dia. É só acessar agora e a gente vai falar sobre essa bênção dessa reforma tributária. A reforma trabalhista já tem muitos anos que a gente não fala. Agora sim. Pronto. Está liberada, doutora Gleice. Já liberei aqui. Gleice, aceitar. Agora. Olá, bom dia! Caramba, computador, celular, esses bichos têm vontade própria, viu, Gleice? Eu estava aqui agoniado que eu estava mandando a mensagem de liberação e não ia. Pelo amor de Deus, que é isso que está acontecendo? Não, mas deu certo, deu super certo. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, doutora Gleice. Primeiro, estou aqui meio agoniado porque o negócio não funcionava. Gente, não é possível. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos que vieram aqui nos prestigiar. Eu abri aqui também no YouTube, estou avisando o pessoal, gente, a gente tá lá no Instagram, vai todo mundo para lá, que hoje vai ser exclusivamente no Instagram. Verdade. Eu particularmente gosto do YouTube por alguns recursos que nós temos aqui numa plataforma, de colocar mensagem, de colocar QR Code, uns negócios assim, uns negocinhos que ajudam a melhorar a interação. Mas, enfim, estamos aqui ao vivo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqueles que me acompanham, aqueles que acompanham a doutora Gleice. Para quem não conhece ainda, eu sou o professor Elielton Souza. E essa nossa querida doutora Gleice, ela vai se apresentar e, com certeza, vai dar um recado aqui muito importante para vocês. Essa semana eu estava assistindo uma live que você estava fazendo no seu perfil do Instagram, sobre o PLP 108. E, olha, parece que cada vez que eu assisto uma live sobre isso, ou eu leio sobre isso, eu saio com mais perguntas. Gente, mas isso aqui não encaixa com isso, é um negócio impressionante. A doutora Gleice, seja bem-vinda. Faça a sua apresentação, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigada. Bom, eu sou doutora Gleice Alves, advogada. Eu já atuo nessa área de planejamento patrimonial e sucessório já há quase 11 anos, né? Eu comecei em 2014, me lembro bem que era o ano da Copa aqui no Brasil, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, muita água rolou debaixo da ponte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí, estou aqui a convite do caríssimo Elielton, professor Elielton, meu amigo de Mastermind. A gente tem altas discussões, né? E tem dia que a gente sai com os neurônios assim derretidos. Exato. Essa quarta, então, teve aula. Estava feriado, mas nós estávamos lá no Master, tomando porrada lá mais uma vez. Mas faz parte. Ainda bem que nós temos esse grupo que é muito conciso. Exatamente, né? E eu vou falar disso também um pouco aqui, né? Hoje, da importância dessa interdisciplinariedade. Eu acho que isso nunca foi tão importante e cada vez mais se tornará ainda mais relevante na nossa atuação, né? E eu estou aqui nas redes sociais também, tem um canal no YouTube, para quem gosta mais de um vídeo mais raiz,
né? Eu tô lá, se inscreva no canal, será muito bem-vindo. Eu costumo dizer que é uma grande comunidade aberta para tratarmos desse tema, né? Um tema que está muito na moda, né? Na moda. Você vê até no supermercado, você vai falar de holding familiar. É uma coisa impressionante, né? O quanto popularizou, né? Eu tenho um amigo que, doutor Leandro Chaves, advogado, que diz assim: não, daqui a pouco o pessoal vai vender holding para a casinha dos cachorros das pessoas, né? Quem tem mais de um pet diz assim, não, vamos fazer uma holding, botar essas casinhas aqui, aí a gente organiza um condomínio. Tá quase isso. Boa, é uma boa. Holding pet, né? Não tem holding familiar, holding patrimonial. O que não falta é de holding. Por que não holding pet? Gostei da ideia. Estamos criando tendências aqui, né? Já pensou? Rapaz, essa semana eu comentava com colegas, gente, é capaz da gente abrir o refrigerador de sua casa e aparecer lá uma propaganda de holding. Né? Tem de todo gosto, para todo gosto agora. Quem está efetivamente atendendo o que prevê a legislação, olha, eu faço uma palestra, doutora Gleice, que é os problemas na composição de uma holding rural que ninguém lhe conta. Já fiz algumas apresentações aqui, participa. Próxima semana vai ter uma outra parte minha esposa aqui me ligando. Que não cabe, não dá para ser daquele jeito, entendeu? Mas, enfim. Bom, fica à vontade. Vamos ouvir a nossa convidada. Fica à vontade. Hoje é sexta. Hoje não pode ser um bate-papo tipo PL 108 pesadão, né? Hoje a gente tem que, né, ir puxando aí, diminuindo a marcha, né? Mas, assim, qual é a minha visão sobre isso? Como eu ia dizendo, né? O tema da nossa live hoje são os desafios que temos pós-reforma tributária, né? Especialmente no trabalho com holding familiar, e se holding vai continuar valendo a pena, né? Uhum. Porque eu vi muitos, eu costumo dizer que são os cavaleiros do apocalipse, né? Que vêm aí anunciando o fim dos tempos e dizendo assim, a holding não vai mais valer a pena, acabou, a era das holdings acabou. Não adianta mais fazer, porque agora o PLP vai se tornar mais agressivo. Uma das questões que trata o PLP é a ineficácia, né, não aplicabilidade do domicílio de eleição prefeito de TCD, né, que é o que a gente estava conversando, você falou logo no início. Muito do que a gente lê ali, você olha e diz assim, cara, mas isso é loucura, né? E aí, vamos ver dali o que vai passar e como passará. Mas fato é, o que eu vejo sobre isso é o seguinte. Lá atrás, quando eu comecei, em 2014, muita gente não sabia nem o que era holding. Então, você ia apresentar o produto para o cliente, você começava realmente do zero. Existe uma estrutura que pode ser instituída através de uma PJ, era assim que começava. Você ia do zero mesmo, trazendo o cliente até um planejamento sucessório através de holding. Hoje em dia isso não existe mais. O cliente já manda e-mail para mim assim, doutor, eu quero marcar uma consulta porque eu preciso abrir uma holding familiar. Então, ele já foi, já voltou, né? Como a gente diz, ele já foi, já voltou. Então, e naquela época, eu não fazia holding como eu faço hoje. Tudo mudou muito. Naquela época, a gente tinha imunidade do ITBI, assim, a torta e a direita. Os municípios não questionavam nada. Muitas vezes não fiscalizava depois. A gente conseguia imunidade e o cliente alugava mesmo. Tá? O cliente alugava, o cliente vendia. Eu não estou dizendo que era correto, mas ele fazia, ele corria o risco. E muitas vezes o município não verificava e essa imunidade se consolidava, mesmo com a atividade preponderante imobiliária, e estava tudo certo. E aí, com o passar do tempo, isso deixou de ser uma realidade. Então, os municípios começaram a se atentar, os municípios começaram a instituir obrigações acessórias. Olha, você tem imunidade? Final do primeiro ano, você vai me trazer um balanço, eu vou guardar aqui para a gente conversar depois. Vou te auditar ao longo do tempo para saber se a sua imunidade está ok. E aí, opa, a coisa já ficou um pouco mais complicada. Mas isso também não trouxe, isso não sacramentou o fim das holdings familiares. E eu me lembro que na
pandemia, quando saiu o tema 796, aquela discussão toda sobre TBI, que começou essa nossa idade das trevas em relação à ITBI, né? Começou lá atrás e até agora permanece. Eu me lembro que muito foi alardeado. As holdings já acabaram. Não faz mais sentido fazer uma holding familiar. A unidade do ITBI acabou. E eu me lembro também, nesse período, eu já falei que várias vezes, minha filha tinha acabado de nascer, minha filha tinha 3 meses, estava em casa com ela, pandemia, aquela situação terrível. E eu dizia, gente, as pessoas ficaram loucas? Definitivamente. Porque assim, da onde que a holding vai acabar? Né? A holding não se resume a uma imunidade de TBI. Existem muitas vantagens atreladas a um planejamento sucessório com holding familiar. Então, não, a holding não vai acabar. Né? Como, de fato, não acabou. E eu acho que o efeito foi o contrário. Né? Nunca se falou tanto de holding, né, como agora nesses nossos últimos 4 anos pós-pandemia. Né? Então, respondendo essa primeira provocação, né, holding vai acabar, a reforma tributária vai acabar com as holdings, de forma nenhuma. Eu acho que é o contrário. Mais uma vez, holding vai se tornar ainda mais atrativo. Pelo menos é como eu vejo. A pergunta que eu acho que o mercado precisa se fazer, e eu quero deixar aqui a provocação a todos que nos assistem aqui, é: holding vai continuar interessante para quem? Né? Eu acho que não é o se, é o para quem. Porque aí nunca foi esse perfil de cliente, mas com o advento do tema 796 e agora com a reforma, isso está se tornando mais evidente. Não é toda e qualquer pessoa que tem um patrimônio compatível com uma holding familiar. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Então, a pessoa tem um imóvel de uso, um imóvel que ela mora e 2 carros, ela vai fazer uma holding, ela vai pagar mais caro. Né? Não faz sentido para ela. Né? Primeiro porque ela toma o pênalti de pagar, muitas vezes integralizando, pagando ITBI sobre essa integralização desse imóvel. Né? Começa daí. Ela já entra pagando. Então, se ela não tem uma expectativa de rentabilização com esse imóvel, por exemplo, né, de exploração desse patrimônio, para que ela possa recuperar esse pênalti ao longo do tempo, não faz sentido para ela. Né? Então, eu não vejo a holding acabando, né, de forma nenhuma. Eu vejo ela, na verdade, com um aumento de procura, mas cada vez mais ela vai se distanciar de patrimônios menores, né? De patrimônios que não comportam, né, esse investimento, né? E a robusteza mesmo do Instituto. Né? Não sei se você já chegou a comentar isso em alguma live sua. O que é que você acha disso, desse novo cenário para os clientes? Eu acho que o que você acabou de falar é perfeito. Eu faço uma brincadeira quando eu estou nessa palestra que eu faço, que eu digo assim: se o sujeito tiver um Chevette 79, você precisa de uma holding. É impressionante, é impressionante o negócio. E eu já tive cliente, doutora Gleice, que chegava assim para mim: professor, eu queria uma holding, tal. E a pergunta que eu faço logo de cara é: você está preparado para abrir uma empresa? Aí ele: não, eu quero uma holding. Mas meu querido, holding é empresa, é pessoa jurídica. Exato. Só que, óbvio, não é abrir um CNPJ como se fosse abrir uma loja de confecções, uma loja de gêneros alimentícios. E tem uma outra parte que você falou aqui agora que eu achei excepcional. Não se resume à imunidade de TBI. Né? É muito maior do que isso, é muito maior do que abrir um CNPJ. E com a reforma tributária e esse distanciamento dos pequenos patrimônios, isso também vai fazer com que você que está aqui nos assistindo, que não esteja preparado, também vai se distanciar da possibilidade de ofertar esse serviço. Porque é um conjunto de situações que você tem que observar: tributário, patrimonial, sucessório, aí entra a família, enfim, é muita coisa. E não dá, eu vejo as pessoas: não, mas a gente aqui faz tudo. Meus parabéns. Eu tenho diversos parceiros. Doutora Gleice mesmo,
uma das que me socorre quando eu estou com dúvida, e o pessoal lá também do grupo que a gente participa, tem uma frase que uma amiga nossa utilizou numa apresentação, que as pessoas ficam com medo de concorrência. Não tem concorrência no topo, parceiro, só tem concorrência na base. Então, enquanto você estiver nessa, não vou falar nada aqui, porque senão eu vou entregar para o meu colega ali e vai fazer. Sinto muito. Enquanto eu puder falar sobre isso, até para poder dizer assim, olha, você precisa, meu cliente, e você, meu cliente, você não deve, não entre nesse negócio, senão para você vai ser problema. Porque, como a doutora Gleice muito bem falou, você já entra ali com um custo, e como é pessoa jurídica, você vai ter custo todos os meses. Exato. A gente sabe que infelizmente, tem umas promessas no mercado, doutora Gleice, eu não vou citar casos aqui, mas que todo mundo sabe o que está acontecendo, de isenção, de imunidade para tudo. Parece que virou assim uma caixinha de imunidade, de isenção a tal da holding. Não é assim. Não é assim. Governo não... Tudo bem. Mas Elielton tem como buscar imunidade? Tem, meu querido. Mas não é na maneira que está sendo vendido para as pessoas. O cliente já chega dizendo, olha, me disseram que não paga nada na holding, ou que só paga 1%, ou que só paga 2%. Eu não sei onde é que eles tiram esses números, sinceramente. Porque eu procuro esses números e não consigo encontrar. Não tem esses números em lugar nenhum. Mas eles chegam com essa ideia. Mas vamos lá, doutora Gleice, em relação a essa pós-vida, depois da entrada da reforma tributária, que pelas minhas conversas e pelo que eu conversei com algumas pessoas, entra em 2026, não tem história, vai entrar em 2026, salvo alguma mudança pelo meio do caminho, né? A gente sabe que Brasil hoje é de um jeito, amanhã é de outro. O que é que você tem visto nas suas andanças e nos seus estudos pós-reforma, especificamente para esse núcleo familiar que vai ter como embarcar ou entrar numa vivência de uma holding? Vamos lá. Bom, eu venho falando bastante desse tema essa semana aqui no meu perfil, e aí a primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, olha, a reforma passou, mas ela não está regulamentada, né? Então, ainda temos aí um certo caminho a percorrer nessa regulamentação. Claro que nós já temos os projetos de lei, o 68 e o 108, e nós já sabemos, nós já temos uma prévia de como vai acontecer essa partida, né? Mas bater o martelo no regulamento do jogo, nós ainda não temos, e como o Elielton acabou de colocar muito bem, em se tratando de Brasil, tudo pode acontecer, né? Inclusive nos 48 do segundo tempo, né? Mas o que eu vejo fazendo uma prospecção com o que temos hoje, né? Com a prévia do jogo, né? Digamos assim, com a prévia do jogo. Bom, eu vejo o seguinte, uma coisa que eu já vinha falando ontem, já pegando o gancho nisso que a gente estava falando. É certo que o ITCMD vai aumentar. Eu não vi o PLP falando em aumento de alíquotas, e nem vai, porque não depende de projeto de lei e resolução do Senado Federal. Mas nunca houve um momento tão favorável para este aumento de ITCD. Por quê? Porque já que estamos mexendo em tudo, vamos mexer nisso também. Eu acho que essa é a retórica básica. Segundo ponto, já havia um apelo, né, muito antigo dos estados para aumento de TCD, e mais uma vez o discurso do nosso governo federal, em que pese seja um imposto de competência estadual, mas o discurso do governo federal traz um ambiente favorável a que haja esse aumento. Já ouvimos várias vezes, né, o nosso ministro da Fazenda falando, tem que tributar mais heranças e doações, né? E assim, isso não é uma fala minha de cunho político, isso é uma constatação da realidade. Então, após o PLP 108, eu já prevejo que a próxima adequação será um aumento de alíquota de ITCMD. Então, o cliente já vai se deparar, né, com esse
aumento, né? Segundo, e isso vai aumentar a busca por holdings familiares, isso vai aumentar a busca por planejamento. Temos a questão também das famílias que vão aí se deparar, talvez, com a maior dificuldade dos domicílios fiscais de eleição, porque o PLP 108 tem um viés de desconsiderar o domicílio fiscal de eleição para efeito de TCD, trazendo o conceito de domicílio fiscal para casar com o conceito de domicílio civil e dizer é no centro habitual de suas operações. Então, olha, acaba essa história de a pessoa dizer, não, mas eu elegi Manaus como domicílio, desculpa, Amazonas como meu domicílio fiscal, eu elegi Distrito Federal como lugar do meu domicílio fiscal, né? Então, existe hoje uma janela de oportunidade de se fazer isso com muito mais flexibilidade do que talvez será após o PLP 108. Então, eu acho que isso pode ser um desafio maior, né? Um outro ponto que eu vejo de mudança que a gente vai ter, e aí nesse ponto eu tenho uma convicção, eu acho que é um dos poucos pontos que eu tenho uma convicção formada, né, a respeito, são as holdings de prateleira. Essas holdings de prateleira, essas holdings do Fordismo, né? Essas holdings da esteira de produção, elas realmente não terão sustentabilidade, né? Porque é algo, gente, que eu falo muito isso nas minhas lives, mas às vezes eu acho que as pessoas não compreendem, às vezes, o que eu estou querendo colocar. Eu digo muito isso, gente, entendam uma coisa. Tudo isso que a gente está vendo por aí não está validado. Né? Isso estará efetivamente validado quando o pai e a mãe falecerem. Esse é o momento em que esse planejamento patrimonial e sucessório será realmente validado, né? Então, o usufruto foi feito de forma correta, o direito de acrescer estava previsto, né? Eu já peguei holding que a família acreditava piamente em que tinha o direito de acrescer e não havia. E descobriu por uma autuação da Receita, que questionou, olha, por que essa pessoa está recebendo dinheiro de uma empresa que ela não é sócia? E aí os herdeiros, não, ela é usufrutuária, apresentou contrato social, e o filho, não, mas o usufruto se extinguiu. Isso aqui que está previsto aqui não existe, não. E aí, você vai pagar esse IR aqui no débito ou no crédito? A gente também aceita Pix. Entendeu? Então, assim, essas holdings de prateleira, essa esteira de produção, ela não terá mais aplicabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que o fisco aperta nas formas de fiscalização e torna mais rigoroso o pagamento do imposto, eu preciso, para gerar economia para o meu cliente de forma lícita, de estruturas mais complexas, de operações mais inteligentes do ponto de vista jurídico e contábil. Né? Então, o que eu vejo é que, passando essa reforma da forma como ela está, nós profissionais, para entregarmos para essa família o que ela pretende do ponto de vista de transmissão de patrimônio, governança, economia tributária, nós vamos ter que sofisticar e personalizar cada vez mais a nossa atuação. Entende? Não vai mais poder ser o Fordismo atuando na vida aí da prestação de serviço. Exatamente. E para bom entendedor, meia palavra basta, mas nós estamos falando aqui diretamente para aqueles que pegam um formatinho pronto e aplicam para diversas famílias, para poder ou tentar ganhar na quantidade da prestação de serviço. Hoje isso já é inadmissível. Imagina quando vier a reforma tributária e toda essa mudança na composição da legislação de tributos do Brasil, com novos tributos. E principalmente, essa semana mesmo eu chamei a atenção numa live que eu fiz para alguns alunos. Cuidado, vocês que estão deixando ou estão prometendo essas holdings com atividade lá paralisada, ou que tenha somente receita. Vou trazer aqui para o meu mundo rural, viu, doutora Gleice? No meu contexto, tem muito aquela empresa que é holding rural, que ela não tem despesa nenhuma, nada, não compra nada, não planta, não cultiva, não colhe, nada.
ela só recebe uma receita, segundo as pessoas que fazem isso, de atividade rural. Ora, se tem receita, então vai ser tributado pelo IBS e CBS. Mas pelo regime não cumulativo, na sua essência da reforma tributária, ela não vai ter créditos. Ou seja, essa empresa daqui a pouco, ela estará inviabilizada. Você implodiu o teu trabalho de road, no meu caso, no road rural. Então, é assim, mas estão vendendo, está passando, né? E veja, olha como é importante o que a doutora Gleice falou. Tudo que nós estamos fazendo nesse momento ainda será validado no futuro. E esse futuro é a partir de 2026. Exato. Nós estamos no final de novembro de 2024. Para o produtor rural, o critério de enquadramento na obrigatoriedade de contribuinte de IBS e CBS é o faturamento de 2025. Então, você que é contador, você que é advogado e está ofertando esse serviço para produtor rural, tem que observar isso. Já conversou com o seu cliente? Já avisou para ele, olha, provavelmente você vai entrar aqui nessa obrigatoriedade. Ou até seja melhor para ele, mais favorável para ele, que entre nessa obrigatoriedade. Porque no caso da road rural, que comercializa produtos agrícolas, quem vai comprar vai querer tomar o crédito. Se você não é contribuinte de IBS e CBS, você não vai fornecer crédito. Então, veja, como reforma tributária. Pronto. Tá chegando aqui umas coisas que não deveria ter chegado. Então, que a doutora Gleice... Gente, nós não somos videntes. Não é isso. Mas a gente está estudando o que está acontecendo e olhando para o mercado. E quando a gente fala assim, nós estamos estudando, não é somente eu, a doutora Gleice, é um grupo grande de pessoas que trabalham com isso, que até em feriado, agora quarta-feira foi feriado, a gente estava estudando, caramba. Foi... Amanhã inteira. Amanhã inteira. Aí você diz, você não aproveita o feriado? Aproveitamos, estudando. E aproveitamos muito bem. Tá? Porque lá estavam várias outras pessoas, cada um com um ponto de vista, e isso ajuda você, como é que eu posso dizer, a ter outras visões por conta da visão de um colega. Às vezes é um ponto que você deixou passar, que o colega chama a atenção, mas isso aqui. Então não dá para a gente ficar esperando ver o que é que vai acontecer com a reforma tributária, porque ela vai entrar em 2026. Eu espero, porque é assim que eu estou falando no mercado. Sim. Então, a reforma tributária, doutora Gleice, ela vai fazer, como a gente já sabe, já viu, como você muito bem falou, uma mudança. Eu costumo dizer, não é só de tributo, não é só disso que se trata, é de comportamento profissional. Então, nesse sentido, o que é que você tem visto dos nossos colegas no mercado? Olha, talvez a minha resposta desagrade, né? Mas mais vale uma mentira, uma verdade que põe você no trilho do que uma mentira que te deixe no mau caminho, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente, como eu disse ontem na live, é engraçado, mas é verdade, que está perdido no rolê. Está achando que a reforma tributária só vai chegar daqui a 5 anos. Não, isso vai demorar, o Congresso. Gente, a reforma já passou. Ela já é uma realidade. Nós estamos agora discutindo a regulamentação dela, mas a reforma já existe, né? E aí, o que é que eu vejo? Algumas pessoas ainda estão se apegando a crenças antigas, a técnicas antigas, né? Como eu disse, a questão das holdings de prateleira, né? Uma coisa que chega muito para mim, sabe o que é? Publicidade de kit de documentos. Mas assim, tem brincadeira, assim, acho que são umas 8 a 10 publicidades por dia, às vezes até de perfis diferentes. E aí a pergunta que eu faço, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou dar uma afirmação aqui. Vocês acham mesmo que o cliente ele vai contratar um serviço de 150, de 180, de 200, de 250 mil?
para você prestar para ele, para você no final do dia entregar para ele um kit de documentos que você comprou pronto por R$ 47 na internet? Se pergunte isso, profissional que está nos ouvindo. Você acha que isso vai entregar para ele a solução que ele precisa e que você cobrou de forma proporcional a este serviço que você no final não está entregando, porque você comprou quase um álbum de figurinhas? É sobre isso. Eu tenho certeza, a nossa audiência não tem muito esse perfil, não, né? Mas eu sempre trago essa provocação para que você não seja seduzido pelo canto da sereia, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é o seguinte: parece que as pessoas os profissionais, e agora eu estou falando dos profissionais, né, estão olhando para a reforma com um viés muito negativo. Isso não foi estudado, isso não foi visto adequadamente, o governo aprovou a toque de caixa. Gente, isso já passou, já foi aprovado. Vamos trabalhar com o que temos. E outra, a reforma tributária, ela é uma excelente oportunidade para nós advogados, para nós contadores, porque vai mudar toda a regra do jogo. E isso vai separar muitos profissionais no mercado. É aquele velho ditado, que vai separar homens de meninos, né? Mulheres de meninas. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, tem gente que está perdido no rolê. Está fingindo que isso não está acontecendo, mas já é uma realidade. E na hora que disser, apertar o botão e disser está valendo, você que se atualizou, que começou agora, que está acompanhando as mudanças, você vai estar na crista da onda no mercado. E uma imensa maioria de profissionais vai largar lá na última posição da Fórmula 1, né? Vai largar lá no fim da fila, porque ele vai correr contra o tempo, talvez um tempo até que ele não tenha, para tentar se atualizar e entender tudo que está acontecendo. Então, o que eu vejo no mercado é, estamos diante de um grande ponto de inflexão, especialmente para as áreas que serão muito afetadas com a reforma, então para contadores, para advogados tributaristas, advogados que atendem empresários na área de empresarial e de societário, porque o cliente vai te perguntar, né? Os nossos queridos especialistas que trabalham com holding familiar, seja holding rural, seja holding urbana, enfim, tá? E essa mudança total das regras do jogo vão trazer muita oportunidade. E quem atende empresário sabe, empresário não quer perder tempo. Ele te fez uma pergunta, você gaguejou, ele fez duas, você gaguejou, ele não faz a terceira, não. Ele vai atrás de alguém, consiga realmente, ele não vai te esperar estudar para entender e dizer assim, não, ó, deixa eu dar uma olhada, eu vou estudar esse tema para ele. Não, doutora, você não entendeu, eu quero isso para a próxima semana. É assim que funciona, quem atende empresário sabe que é isso, né? Então, o momento de se preparar, gente, é agora. É acompanhar essas mudanças, é estar nos ambientes certos, com as pessoas que estão respirando essa mudança de mercado, porque na hora que o cliente sentar na sua mesa, você tem que saber dar respostas assertivas. Mesmo que seja, eu não sei porque isso ainda não está totalmente definido, mas aponta para tal caminho. É isso que o cliente quer ouvir de você, ele quer ser seguro, ele quer ver você seguro, ele quer ver que você está acompanhando as mudanças, que o que você não sabe responder é porque realmente ainda não há uma definição, mas que você está acompanhando e na hora que sair você vai saber resolver. Esse gaguejar não vai funcionar mais. Esse discurso de não, você vai movimentar 100 milhões de patrimônio sem pagar nada. Olha, ITBI você não vai pagar nada, ITCD, você em cima de 100 milhões vai pagar em cima só de 100 mil. Isso não vai funcionar mais. É mesmo porque a fiscalização já está de olho, né, com isso tudo que está acontecendo aí. Um ponto muito importante, e eu costumo falar para os nossos colegas é o seguinte, olha o tempo que já estamos falando de PL 68, 108, enfim, e antes as emendas que vieram. E eu pergunto, quantas vezes você já leu aquele documento da reforma? Não vou nem falar os PLs, porque vamos dizer que sejam mais recentes. Mas vou voltar lá nas emendas, né? Que nasceram já há um bom tempo atrás. E as pessoas, infelizmente, a gente vê muitos que já estão lendo, mas a grande maioria
infelizmente, está vivendo de manchete, de jornaleco ou de publicidade de rede social, que para mim, às vezes, é uma das piores coisas, porque vende uma ilusão que não existe, tá? Achando, e principalmente, eu falo isso direto com meus colegas contadores, um dos pontos que a gente tem que observar é a inoperância, por exemplo, de uma Receita Federal, doutora Gleice, de fiscalização. Só que essa inoperância, por conta de material humano, ela está cada dia mais acabando. Recentemente, a Receita Federal fez uma mudança na instrução normativa, trazendo uma nova e-financeira. E que essa notícia, eu digo assim, ela foi um pouco... Não é que ela foi escondida, porque está na legislação, está no Diário Oficial. Mas ela foi um pouco omitida em virtude do julgamento do STF, que o pessoal mais falou na internet em relação ao STF quebrou o sigilo do Brasil. Gente, pega lá a decisão e vai observar que apenas o STF tomou uma decisão de uma constitucionalidade de algo que existia desde 2016. E o que está tão importante acontecendo, que é o fisco receber semestralmente a tua movimentação financeira com a nova e-financeira, que é uma obrigação tributária acessória, eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas o STF quebrou o sigilo bancário no Brasil. Que sigilo você tem, pelo amor de Deus? Todas as operações estão passando no banco, está lá a hora que a Receita Federal olhar para você assim, bom, eu acho que você tem um problema. E o pior de tudo, não cabe a ela provar, cabe a mim provar o contrário. Ela vai me notificar. E eu que tenho que provar o contrário. Imagina isso numa reforma tributária com o tamanho das mudanças que nós estamos observando. E outra coisa, antes que me venham aqui no privado me falar algumas coisas, nós não estamos falando aqui de estudo, especificamente, você ter que participar de um cursinho, você ter que... Não, meu amigo, estudo é como nós fizemos. Nós não estávamos quarta-feira em cursinho, nós estávamos reunidos em grupo, tá? Capitaneados por um professor que nós temos, e que é o professor Pablo Arruda, e que é assim, é um nível de troca de informações, pensando no agora, mas observando o futuro. Então nós não estamos falando disso. Qualquer pessoa pode baixar o PL na internet, meter a cara e ler. Agora ler dá trabalho, leva tempo, né? Leva muito tempo. Quantas vezes a gente fica no grupo lá, um manda uma mensagem, outro manda uma mensagem. Quando a gente vai olhar 11, meia-noite, 6h30 da manhã, já tem gente mandando coisa lá. Essa troca de informações que a doutora Gleice está falando muito bem. Então, doutora Gleice, além disso, eu gostaria de ouvir quais são os passos que a gente poderia tomar, principalmente quem ainda não deu o passo de ler essa reforma, além de acompanhar os nossos perfis, é claro, é óbvio, porque a gente sempre traz novidades sobre isso. Quais são os passos que essas pessoas poderiam tomar para não ficar aí nesse limbo, parecendo que não existe nada, mas na verdade existe? Olha, eu sou muito adepta do feijão com arroz bem feito. Eu digo muito isso nas minhas redes sociais. Eu digo, olha, se a pessoa ela tiver o comportamento de dizer assim, não, eu não vou engolir tudo que chega no meu feed, ou eu não vou engolir tudo que chega no meu e-mail, não. Então, eu acho que o primeiro passo é, bom, deixa eu saber do que é que estão falando. O que é que esse povo está falando? Então, vem o primeiro passo. Se você ainda não leu, leia. Leia a lei que instituiu a reforma tributária, leia as emendas, leia o PLP, leia, se inteire. Eu acho que é o primeiro passo. Leia de forma acrítica, no primeiro momento. Leia, tá? Segundo ponto, verifique quais são as suas fontes de informação. Então, hoje a gente tem perfis sérios no Instagram, canais sérios no YouTube, perfis sérios de informação jurídica, então Jota, Valor Econômico, Migalhas, né? São portais sérios de veiculação. E olha que eu já encontrei aqui acolá uma matéria que diz assim, não, o tribunal decidiu isso no acórdão tal.
É quando você pega o acórdão, não era bem aquilo, né? Mas não que eles estivessem mentindo, mas porque às vezes até pelo fato de fazer um resumo muito superficial da notícia, né? Não conseguiu materializar tudo. E aí vem minha próxima recomendação. Leiam os acórdãos. Leiam. Leiam as matérias. Né? Já aconteceu comigo de entrar numa live de uma pessoa que é professora, estava dando uma aula sobre o tema 796 e a pessoa não tinha se dado o trabalho de ler o que tinha acontecido. Ela começava explicando o que tinha acontecido de forma errada. Então, e aí você só vai saber se a informação que você está colhendo, ela de fato é pertinente ou não, se você cumprir o primeiro passo lá do nosso dever de casa aqui. Você lê as decisões, você lê o PLP, isso vai aumentar extremamente o seu senso crítico. Você diz, olha, peraí, essa matéria está dizendo isso aqui, mas peraí, eu acho que eu não vi isso aqui no PLP, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, isso de cara já vai te separar de uma imensa maioria de pessoas que fica se enganando de que está se atualizando através de feed de Instagram. Tá? Então, eu acho que isso é o primeiro passo a passo. Ler os projetos de lei, se verificar quais são. Isso já vai te dar senso crítico para você verificar os perfis, as pessoas que você está seguindo, o que é que essas pessoas estão falando, né? Verificar quais são os seus principais portais de atualização, né? E aí eu acho que vem o outro ponto que eu acho que é o chave, né? Você está num ambiente em que as pessoas estão em busca de desenvolver um trabalho sério, um trabalho com comprometimento, pessoas que também estão nessa mesma vibe de estudar, de se atualizar, porque não se enganem. Gente, não se enganem. A live vai ficar gravada, é bom que se eu estiver enganada, depois que eles vêm, podem ir lá no meu perfil e dizer, ó, Gleice, você se enganou, você falou errado. Não se enganem. Quando a gente aumenta a complexidade da nossa prestação de serviço, a gente também aumenta a necessidade de outros profissionais nos assessorando. Se hoje, para fazer um bom trabalho, uma boa holding, você que é advogado precisa de um contador, pelo menos, e você que é contador precisa de um bom advogado, pelo menos, talvez você precise até de outros profissionais aí, um consultor financeiro, um bom corretor de seguros, né? Então, se isso hoje já é necessário, imagine com o advento da reforma tributária. Então, cada vez mais nós vamos precisar um dos outros. E aí é onde entra o outro ponto. Isso também vai separar profissionais do mercado. Porque, olha, se eu estou cobrando 300 mil para um planejamento de um cliente meu, e eu preciso de um parceiro para me assessorar, eu quero trazer alguém que possa agregar nessa prestação de serviço. Eu estou disposta a dividir os meus honorários com essa pessoa, mas eu também quero que ela agregue. Eu não quero alguém que vai fazer uma besteira e depois isso compromete o meu nome, compromete o meu contrato com o cliente, né? Isso vale para todos os profissionais. Advogado, contador, corretor de investimentos, corretor de seguros, né? Você quer indicar pessoas que você sabe que vão, no final, inclusive, te validar, né? Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estudar, né? E aí eu falei isso, veja, aqui nas recomendações que eu dei, ainda não cheguei na quinta, eu deixei o curso para o final, né? Mas se você não quiser investir em um curso voltado para isso, ou meu, ou do professor Elielton, se você fizer esse dever de casa, esses 4 pontos aqui, né? Ler os projetos de lei, procurar bons perfis, procurar bons portais, né? E selecionar os seus ambientes de conversa sobre o tema, isso já vai ter de extrema relevância no seu desenvolvimento profissional. E, por fim, obviamente, é o que eu recomendo, que você eleja um curso que possa realmente te trazer muito mais informações de forma estruturada e didática e que você possa acompanhar. Gleice, mas eu não tenho paciência para fazer um curso online. Cara, siga esses 4 passos, eles são de graça. De graça. Você chegou no seu escritório de manhã, eu não vou nem ligar o WhatsApp, porque a gente sabe que quando a gente abre isso aqui,
acabou, né? A gente, às vezes, é sugado, né? Então, cara, antes de eu olhar os meus e-mails, antes de eu abrir meu WhatsApp, eu vou sentar, eu vou botar um café, eu vou abrir a tela do meu computador, eu vou olhar o que é que tem lá no JU, eu vou olhar o que é que tem lá no valor econômico. O que é que saiu hoje? Ah, teve um acórdão aqui, deixa eu dar uma olhada nesse acórdão. Vai lá, põe o número, copia e cola mesmo. Leia o acórdão. Ah, entendi. Você está dizendo isso aqui, tá? Você já vai ver. Se você fizer isso todo dia, 30 minutinhos, você já vai dar um salto absurdo, né? E, obviamente, gente, buscar perfis, curso. Não é um curso que vai te dar a totalidade de conhecimento sobre o tema. Né? É algo complexo, é vasto. Né? A gente está enganchado, ele está aqui. Ele, se eu estiver mentindo, você pode me desmentir aqui ao vivo, em rede nacional. A gente está enganchado numa questão de ganho de capital desde quarta-feira que está o pau quebrando lá. Se tributa, se não tributa, se é na física, se é na PJ. Não é, não, Eliel? Eita, E a gente tá lá, não é? Então, e isso vai te trazer muita alavancagem, porque pelo sim ou pelo não, o que a gente está buscando ali não é quem está certo ou quem está errado, ou quem tem razão ou quem tem não tem. É para eu orientar o meu cliente lá na ponta, eu vou adotar que posicionamento. É isso no final do dia que a gente está procurando, né? E além de tudo isso, do estudar, do fazer tudo, às vezes as pessoas costumam dizer muito assim, ah, mas eu não tenho tempo. Tempo a gente consegue, meu amigo. Tempo a gente dá um jeito, que é nosso bem mais precioso. Se você não tem tempo, você não tem o bem mais precioso que você precisa. Você acha que é fácil para mim, para a doutora Gleice, para os nossos colegas? Muita gente no feriadão, sei lá, foi para a praia, foi para o sítio, foi para a fazenda. Nós estamos para frente do computador. Discutir ganho de capital. E é verdade que ela falou, a gente está enganchado lá numa decisão, porque parte entende de um jeito, parte entende de outro. Parte entende de outro. Só que a gente está conversando para poder, com base na legislação, e aí cada um está buscando sua fonte, dizer, olha, vamos colocar aqui para a gente tomar a decisão para a coisa ficar alinhada. E como um aluno me falou uma vez, doutora Gleice, eu falando essa coisa de estudar, não sei o que, ele, professor, você fala isso porque você não faz nada, você não trabalha. Eu digo, meu querido, você acha que o que eu falo aqui para você cai do céu para mim? Não. Eu abro o acórdão, eu abro a decisão, eu abro do STJ, seja lá o que for, meto a cara e leio. Essa semana, nosso professor mandou lá uma questão de desconsideração da personalidade jurídica com 28 páginas. Não foi meia hora depois, ele já mandou outro negócio por cima. Eu digo, calma, eu ainda estou lendo o outro. Calma, brinca. Primeiro já mandou outro. Eu digo, calma, gente, peraí, eu estou lendo o primeiro ainda. E nem terminei de ler ainda, porque entrou essa discussão do ganho de capital. Então, gente, não é fácil mesmo, mas não dá para desistir. Seu cliente está esperando de você a solução. E você, enquanto profissional, o que você transmite para o seu cliente é a solução dos problemas dele. Tá? Agora, se você vai fazer isso, como a doutora Gleice falou, em linha de montagem, como produto de prateleira, o que eu vou fazer para um, eu vou fazer para todos, aí é um risco que você vai correr. E estou te antecipando, é um risco gigantesco. Porque tudo aquilo que a gente pensa ou pensou no passado com a reforma tributária, a gente vai ter que reconstruir. Principalmente porque os mais novos, na era SPED, né, Sistema Público de Escrituração Digital, e do Simples Nacional, eles não tiveram muita convivência com o regime não cumulativo. E aí vem agora um regime não cumulativo diferente do atual, totalmente diferente. Lá a gente fala de pagamento, de split payment, coisas que, na verdade, hoje a gente até usa. Por exemplo, você vai comprar no iFood. Ali tem um split payment. O split payment divide lá o pagamento do restaurante, do iFood e do menino que foi lá entregar para você. O governo está propondo mais ou menos isso. E outra situação aí para classe contábil. Ó, acorda, viu? A intenção é acabar com as obrigações tributárias acessórias e deixar somente a nota fiscal eletrônica. Então, o teu cliente vai perguntar para você, o que você vai me trazer mais de benefício? Eu vou estar te pagando o mesmo valor para você me dizer como é que eu emito nota fiscal eletrônica? Isso aqui eu sei, porque na internet está cheio. Então, é você dar um salto de qualidade na informação que você vai levar para o teu cliente com base naquilo que vai ser cobrado pelo fisco. E o processo de fiscalização, meu amigo, já mudou totalmente.
A gente vê, por exemplo, São Paulo, Operação Loki. Quem um dia imaginaria uma operação em cima da composição do que estão se fazendo da holding? Então, e eu não estou dizendo que com isso todo mundo está fazendo errado. Eu estou dizendo que com isso a fiscalização mudou. Antigamente o fiscal ia na porta da gente. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu que recebia a fiscalização dos clientes do escritório. Eu que discutia com o fiscal, apresentava a defesa. Hoje você não sabe nem quem está falando com você. Só chega a notificação. Aí daqui a pouco vai chegar, conforme o PLP, não sei o que você vai dizer. O que é PLP 108? O que é PLP 168? Aí você não... Desculpa, nesse caso a gente vai ter que tirar um termo que você está usando, que é profissional. Você vai ter que colocar qualquer outro termo, mas não como profissional. Com todo respeito aos seus anos e anos de trabalho, de luta que você tem, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, ou vai me assistir depois, no gravado, a gente precisa dar um salto de qualidade nesse negócio. Senão a gente vai ficar para trás. Tá? Eu não quero ficar para trás. Até onde eu estiver respirando, eu estou lutando, meu amigo. Estou buscando informação. Não tem conversa. Né? Eu me lembro que na hora que o pessoal estava lá conversando, né, sobre aí o nosso professor comentou assim, olha, Elielton, eu tenho certeza que ele está ali buscando solução de consulta, cozinha, não sei o que, eu estava maquinando eles conversando lá, eu aqui correndo, aí eu lembrei que a gente não grava tudo, mas a gente sabe, olha, eu vi alguma coisa numa solução de consulta, deixa eu dar uma olhada aqui. É diferente de você dizer para o cliente, não sei, vou ver. Perdeu, parceiro. Perdeu. Não tem jeito. Doutora Gleice, nós temos, olha só. Oi. Não, e só um detalhe. Hoje em dia, pegando só um gancho que você está falando para a gente também já ir caminhando para o final. Eu ouvi uma coisa no evento que eu achei muito interessante, acho que se aplica bem ao que a gente está falando aqui. Informação, hoje em dia, é commodity. Você digitou uma palavra-chave no Google, ele vai te dar a resposta. A solução, não. A solução não é commodity. Então, a solução, ela é desenvolvida para aquele caso específico, né? Mas você só chega na solução se você tiver a informação, se você tiver o conhecimento, se você der espaço atrás, né? Exatamente. Bom, eu queria passar aqui mais 1 ou 2 horas, mas vocês não sabem como o tempo da doutora Gleice é caro, meu amigo, então não dá para gente continuar aqui, porque senão eu vou me quebrar, não tem como, tá? Eu gostaria de solicitar a vocês, acompanhem o perfil da doutora Gleice no Instagram. Tá? Eu, por exemplo, acompanho toda vez que tem uma live. Eu não sei se ela nem vê, eu entro lá, fico quietinho lá na minha. Mas estou ali, ó, copiando tudo, parceiro, porque informação de qualidade, ela, quando é dada com o conhecimento que a doutora Gleice nos traz e com todo o embasamento, é muito valioso. É muito valioso. Quantas e quantas soluções nós já construímos em virtude da opinião de um colega, entendeu? Ou que você entendia que era de um jeito e o colega te faz enxergar que era de outro. Ou realmente você tem razão, entendeu? E eu não vejo problema nenhum, eu, por exemplo, de mudar o entendimento em relação a alguma coisa. Porque está mudando mesmo, caramba. A reforma tributária está mudando tudo. Então, eu que vou ficar no conceito antigo, vou ficar para trás. Doutora Gleice, eu agradecendo a sua participação aqui, foi maravilhoso mesmo. Obrigada. Deixo à vontade para você passar seu perfil, suas redes sociais, seu contato, fica à vontade. Bom, muito obrigada, Elielton, pelo convite. Mais uma vez, nossa segunda live juntos, é sempre um prazer, né? Gosto muito de conversar, Elielton é muito sensato. E aí a gente, até quando a gente discorda, no final a gente acaba concordando, né? Então, e isso é muito bom, a gente cresce muito com essa experiência. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que aí dispuseram um pouco do seu tempo para nos ouvir, para interagir, para estarem aqui, né? Quem é meu aluno que está aqui, sigam o professor Elielton, assim, de extremo conhecimento na área de contabilidade, muita experiência no rural. Quando eu estou aqui arrancando os cabelos, o Elielton me socorre aqui, ó, quando você tiver um tempo, me dá uma resposta, e ele sempre me ajuda muito, né? E estão todos convidados também a me seguir no meu perfil, me seguir no YouTube, né? Eu tenho muitos vídeos no YouTube é minha casa, né?
YouTube é onde eu gosto realmente de estar. Muitos vídeos, muitos inscritos. É uma grande comunidade aberta, né? Estamos com as inscrições do Holding Familiar do Zero abertas em Black Friday, tá? Então, quem quiser mais informações está lá na minha bio. Pode entrar em contato no direct. Quem está aqui no YouTube também já está acompanhando, né? Inscrições abertas até amanhã. E será um prazer ter vocês também nos nossos cursos. E mais uma vez, Elielton, muito obrigada pela oportunidade. Faremos outras. Se Deus quiser, faremos outras. Verdade, eu nem tinha comentado que já é a segunda live que nós fazemos, né? Porque teve a outra do Salário e Educação, na verdade. Salário e Educação. Tá vendo? Eu já estou começando a ter que tomar uns medicamentos para lembrar das coisas. Ginkgo biloba. É verdade. Doutora Gleice, muito obrigado, um abraço. Bom trabalho à tarde, bom almoço e bom final de semana, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo comparecimento e parabéns a você que investiu pelo menos aí 1 hora aproximadamente do seu tempo. Não é para tomar puxão de orelha, não, mas é para ouvir uma opinião diferente. Eu gosto muito de ouvir opinião diferente. Eu prefiro mais ouvir do que estar falando, entendeu? Porque quando eu for falar, eu preciso trazer, pelo menos do meu ponto de vista, eu preciso trazer... De onde foi que você tirou isso, Elielton? Você tá maluco? Eu ouço isso direto, Gleice, é impressionante. Não, mas isso não é assim. Eu digo, é assim, ó, tá aqui, ó, parceirinho, ó, tá aqui. Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar. Porque é assim que o nosso cliente quer. E a gente está falando aqui de negócio, de trabalho, de crescimento profissional, de crescimento pessoal. É disso que nós estamos chamando a atenção, tá bom? Gente, um abraço, muito obrigado. Até a nossa próxima live, doutora Gleice. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.